O que acontece quando uma visão artística profunda, nascida do anseio espiritual mais profundo, possui a pura e aterrorizante audácia de apagar as luzes de 5.000 anos de cultura humana, não por malícia ou niilismo, mas por uma necessidade desesperada e messiânica de ver o que brilha no escuro absoluto? Essa é a pergunta que deve chacoalhar seus ossos quando você aborda a obra de Kazimir Malevich. Não estamos falando aqui de um pintor que queria simplesmente mudar o estilo da arte, como um homem troca de casaco para uma nova estação. Estamos falando de um homem que queria mudar a própria estrutura da consciência humana, reconfigurar nossa maneira de ver e pensar sobre a própria realidade. Para entender Malevich, é preciso entender a diferença entre uma mera renovação e uma demolição total, seguida por uma gênese inteiramente nova. Ele não queria consertar a casa existente da arte. Ele queria queimá-la até o chão e fazer suas cinzas flutuarem no vácuo do espaço puro. Ele é o grande assassino do objeto, o homem que olhou para uma montanha, uma vaca e um czar, e os viu não como realidades inerentes, mas como ilusões enganosas, como obstáculos desnecessários à verdade espiritual profunda que ele buscava. No início do século XX, enquanto grande parte do mundo ocidental ainda estava ocupada pintando tigelas de frutas educadas e ruas parisienses chuvosas, Malevich estava engajado num ato de criação sem precedentes, inventando uma nova religião visual, onde o único Deus era a pura sensação não adulterada. Para compreender a magnitude de sua visão messiânica, deve-se primeiro purgar a mente do hábito moderno de rolar imagens com um olhar fugaz. Deve-se transportar a si mesmo para a atmosfera congelada e volátil da Rússia nos anos que antecederam a Revolução de 1917. Era um tempo de profundo apocalipse social e espiritual. O velho mundo estava apodrecendo de dentro para fora. O czar era fraco, a igreja era corrupta e a vasta população camponesa estava faminta, não apenas por pão, mas por uma nova realidade, um novo significado, uma nova visão do futuro. Nesse vácuo espiritual, entrou Malevich, um homem com os olhos de um profeta, o intelecto de um filósofo e a teimosia de um camponês. Ele percebeu que a arte do passado, a arte da imitação, de copiar a natureza, de representar o mundo como ele aparecia a olho, era uma mentira profunda. Por que pintar uma rosa quando a rosa morre? Por que pintar um rosto quando a carne inevitavelmente apodrece? Ele buscava algo eterno. Ele buscava o que chamava de o zero da forma. O conceito de zero é o fulcro absoluto sobre o qual giram toda a sua filosofia e prática artística. A maioria das pessoas condicionadas pela existência material teme o zero. Elas temem o vazio, o nada, a ausência. Malevich o abraçou com o fervor de um convertido religioso. Ele declarou famosamente que havia se transformado no zero da forma e emergido do outro lado. Isso não era uma negação nihilista da vida ou da arte. Era para ele uma purificação radical. Imagine uma janela suja e desordenada através da qual você sempre viu o mundo. Por séculos, artistas pintaram diligentemente mais quadros sobre esse mesmo vidro, imagens de paisagens, de reis, de batalhas, acumulando camadas de representação. Malevich, com um gesto poderoso, pegou um pano e limpou o vidro. Aquele vidro limpo e transparente é o zero. É o começo de tudo. É o espaço primordial e imaculado onde a mente pode finalmente voar, verdadeiramente livre, sem esbarrar na mobília pesada e incômoda do mundo material. É o campo puro da própria consciência humana. Sua linguagem visual, que ele batizou de suprematismo, é enganosamente simples, quase infantil em sua pureza elementar. É a linguagem do quadrado, do círculo e da cruz. Mas não se deixe enganar pela geometria. Isso não é aula de matemática, nem é meramente design abstrato. Isso é misticismo codificado em formas, um novo alfabeto para a verdade espiritual.
O quadrado para Malevich não era uma forma científica, era o rosto de um novo Deus. Era a primeira forma, o bloco de construção primordial. Ele se referia a ele como o infante real de uma nova civilização purificada. Ao contrário das formas irregulares e imperfeitas encontradas na natureza, a folha denteada, o rio sinuoso, a rocha assimétrica, o quadrado perfeito é uma invenção pura do espírito humano. A natureza não produz espontaneamente quadrados perfeitos. Apenas a mente humana, através da abstração e idealização, o faz. Portanto, o quadrado, para Malevich, era o triunfo final da vontade humana sobre o caos e o acidente da natureza. Era a dominância suprema da consciência sobre a matéria bruta. Quando você olha para suas composições suprematistas, está olhando para forças e energias, não para objetos tradicionais. Na arte tradicional, as leis da gravidade governam soberanas. A maçã senta pesadamente na mesa. A mesa fica firmemente no chão. Numa pintura de Malevich, a gravidade é triunfantemente abolida. As formas flutuam. Elas derivam e giram num vasto abismo branco que representa o cosmos infinito. Os quadrados vermelhos, os retângulos pretos, os feixes azuis, eles não estão sentados estaticamente. Eles estão voando. Eles são como satélites orbitando um planeta que ainda não foi descoberto, ou talvez orbitando a própria consciência liberada do espectador. Essa profunda obsessão pelo voo e pelo espaço cósmico foi notavelmente profética. Décadas antes de a humanidade realmente lançar foguetes na estratosfera e ver a Terra da órbita, Malevich estava pintando a sensação de vistas aéreas, a sensação de falta de peso. Ele estava projetando a estética da era espacial antes mesmo que a tecnologia existisse. Ele visava evocar uma experiência pura e não objetiva de liberdade cósmica. Vamos falar sobre o quadrado negro, não como uma pintura específica, mas como um evento psíquico, histórico e filosófico. Embora o conceito estivesse gestando desde 1913 em seus cenários para a ópera futurista Vitória sobre o Sol, onde o quadrado substituía o disco solar, foi em 1915 que ele o realizou plenamente como uma pintura independente. Quando ele exibiu pela primeira vez esta obra icônica na exposição 0,10 em Petrogrado, ele fez algo incrivelmente provocativo, um ato de blasfêmia intencional aos olhos de muitos. Ele o pendurou no alto, no canto da sala, entre duas paredes, onde o teto e as paredes se encontram. Numa casa tradicional ortodoxa russa, este canto vermelho, o Krasny Ugol, é o local mais sagrado, reservado para o ícone do santo ou de Cristo. Ao colocar um quadrado preto austero nessa posição santa, Malevich estava fazendo uma declaração teológica radical. Ele estava dizendo: os velhos santos estão mortos, as velhas narrativas estão mortas, a velha arte representacional, amarrada ao mundo físico, está morta. Aqui está o seu novo ícone. Aqui está o seu novo Deus. Pura sensação, pura forma. Foi um ato de iconoclastia que aterrorizou e indignou grande parte do público. As pessoas choraram. Elas pensaram que a arte havia acabado, havia sido obliterada. Mas, para Malevich, era a única maneira de limpar o caminho para o futuro. O preto não era vazio. Era a plenitude do sentimento puro e concentrado. A borda branca ou o fundo branco era o vazio do universo permitindo que esse sentimento profundo se manifestasse, dando-lhe espaço ilimitado. A cor no universo de Malevich não é decorativa. É utilitária num sentido profundamente espiritual. Ele codificou a cor como um químico meticuloso, atribuindo a cada matiz um significado e função específicos. O preto era o sinal da economia, do ponto zero absoluto, o estado primordial. O vermelho era o sinal da revolução, a faísca da vida, da agitação,
da energia crua. O branco era o prisma, o espaço infinito onde todas as cores se fundem e desaparecem, a liberdade suprema. Ele rejeitou totalmente a mistura matizada e os efeitos atmosféricos dos impressionistas e as paletas sentimentais de eras anteriores. Ele não queria a luz fugaz de uma tarde ensolarada, ele queria a luz eterna e inabalável da mente. Suas cores são planas, não moduladas e intransigentes. Elas atingem o olho com a força de um golpe físico, uma experiência sensorial direta. Elas são destinadas a acordá-lo, a arrancá-lo de sua complacência, a cortar seus laços com o conforto ilusório do familiar. No entanto, devemos corrigir um equívoco comum sobre a planicidade de seu trabalho. Se você vê essas pinturas reproduzidas num livro ou numa tela digital, elas frequentemente parecem design gráfico estéril. Parecem impressões perfeitas feitas por máquinas. Mas pessoalmente, elas são profundamente físicas, possuindo uma rica dimensão tátil. É aqui que o conceito de factura entra. A palavra russa referindo-se à textura, à qualidade da superfície ou ao fazer da superfície. Os quadrados de Malevich não são objetos perfeitos produzidos industrialmente. Eles são escarpados. A tinta é frequentemente rachada, às vezes intencionalmente. Você pode ver as pinceladas visíveis lutando umas contra as outras, afirmando a mão humana. Com o tempo, a instabilidade química de alguns de seus pigmentos fez o preto craquelar, revelando indícios de cores anteriores por baixo, porque, frequentemente, ele pintava o quadrado preto sobre uma composição complexa e representacional, literalmente enterrando o velho mundo sob o novo. Essa fisicalidade, essa evidência de luta, é essencial. Lembra-nos que essa visão espiritual sublime foi trazida à existência por uma mão humana, não por uma máquina estéril. É um absoluto frágil, uma perfeição imperfeita. A evolução de seu estilo conta a história de uma mente implacavelmente perdendo peso, como um foguete descartando seus estágios a caminho da órbita. Ele começou, como muitos, pintando paisagens impressionistas, depois mudou-se para um estilo pesado e brutal chamado cubo-futurismo, onde camponeses russos eram retratados como figuras metálicas, quase robóticas, feitas de cilindros e cones. Essa foi sua tentativa de reconciliar o solo terroso da Rússia com a era da máquina em aceleração. Mas não era o suficiente. Ele percebeu que enquanto houvesse um sujeito reconhecível, um camponês, um balde, um campo, a arte ainda estava amarrada à terra, ainda presa pela gravidade. Ele tinha que cortar a corda. Quando ele finalmente chegou ao suprematismo puro, em 1915, foi um momento de liberação estática, quase violenta. As formas explodiram. Em composições com múltiplos elementos, você vê um tumulto de formas coloridas caindo, colidindo e girando através do éter branco. É uma representação visual da energia liberada da matéria, um diagrama pictórico de forças atômicas. É como a equação, e igual a mc ao quadrado de Einstein, poderia parecer renderizada em tinta. Então veio a fase branco sobre branco em 1918. Esta foi a conclusão lógica e suprema de sua jornada suprematista. Se o quadrado preto era o começo absoluto, o quadrado branco sobre fundo branco era a dissolução no infinito. Em meio ao caos e à guerra civil da Revolução Bolchevique, Malevich pintou formas brancas mal distinguíveis do fundo branco. As fronteiras se borram. A sensação é de desaparecer na luz pura, de se fundir com o ilimitado. É o equivalente visual do silêncio supremo, do nirvana. É o momento em que o místico se funde completamente com a luz divina e deixa de existir como uma entidade separada. Ele havia, de fato, se pintado para fora da imagem. Ele havia alcançado o fim percebido da arte, esgotando suas possibilidades materiais. Mas a tragédia de Malevich é que ele viveu tempo demais em relação à sua própria revolução artística.
Ele viveu para ver sua visão de vanguarda traída. Os bolcheviques, que inicialmente abraçaram a vanguarda como a arte do futuro, acabaram se voltando contra ela. O regime de Stalin exigia uma arte que as massas pudessem entender facilmente e que servisse à propaganda do Estado, o realismo socialista. Eles queriam pinturas de motoristas de trator felizes e trabalhadores de fábrica heróicos. A geometria espiritual de Malevich foi declarada burguesa, elitista e contra-revolucionária. O Estado o esmagou. Ele foi preso, interrogado e proibido de exibir suas obras abstratas. É aqui que a história se torna dolorosamente humana, revelando a imensa fortaleza de seu espírito. Forçado a retornar à pintura figurativa para sobreviver e evitar mais perseguição no final da década de 1920 e 30, Malevich começou a pintar camponeses novamente. Mas estes não eram os robôs metálicos de sua juventude, nem os trabalhadores felizes da propaganda stalinista. Esses camponeses eram estranhamente sem rosto. Eram manequins anônimos parados em paisagens vazias e desoladas. Suas cabeças eram ovais em branco de vermelho, preto ou branco, desprovidas de identidade individual. Eram fantasmas. Era um grito silencioso contra a desumanização e a coletivização forçada do Estado soviético. E no canto dessas pinturas, onde um artista geralmente assina seu nome, Malevich frequentemente pintava um minúsculo quadrado preto. Era um código secreto. Era um sussurro desafiador dizendo: "Vocês podem me forçar a pintar pessoas, mas não podem matar o quadrado. O espírito ainda está aqui, escondido à vista de todos, um farol da minha verdadeira convicção artística." Por que isso importa para você, vivendo num mundo de distração em alta definição, conteúdo infinito e ruído constante? Importa porque Malevich identificou o problema fundamental da era moderna antes mesmo que ela começasse totalmente: a desordem do objeto. Somos viciados em coisas. Definimos-nos pelo que possuímos, pelo que vemos, pelo que consumimos. Estamos nos afogando em informações e bens materiais. Malevich ofereceu um antídoto. Ele ofereceu uma maneira de ver o mundo não como uma coleção de mercadorias, mas como um campo de forças puras e energéticas. Ele nos ensina que se retirarmos o ruído, a marca e a desordem, ficamos com o puro sentimento, uma experiência humana profunda. Sua arte é uma exigência de foco. É agressiva em seu silêncio. Quando você está diante de uma composição suprematista, você não pode lê-la como uma história. Não há narrativa para seguir. Não há lição moral para extrair. Há apenas a tensão entre as formas e o espaço infinito. Força você a olhar para dentro. Age como um espelho para sua própria capacidade de sentir, perceber e conectar. Se você estiver vazio de sentimento, a pintura permanece vazia. Se você estiver disposto a se engajar, a abrir sua mente, a pintura vibra com vida. Ela depende do espectador para completar o circuito de significado. Essa é uma postura messiânica porque coloca a responsabilidade do despertar espiritual diretamente no observador, não na obra de arte em si. Considere a coragem necessária para se levantar numa sala cheia de críticos e políticos e declarar: "O Copérnico da arte está aqui." Malevich via a si mesmo como uma figura cósmica, uma mudança de época na percepção humana. Ele escrevia numa linguagem que era meio poesia, meio loucura filosófica. Ele falava de nadar no abismo livre branco, do novo realismo plástico. Ele não era humilde, mas verdadeiros revolucionários raramente o são. Ele acreditava que a arte era superior à política, superior à ciência e certamente superior à religião organizada. Ele acreditava que, através da contemplação da forma pura, a humanidade poderia evoluir para um estado superior de ser, alcançando uma nova consciência não objetiva.
Ele imaginava cidades inteiras flutuando no céu, arquitetura sem peso. Um mundo onde o atrito pesado da Terra fosse deixado para trás, transcendido. No contexto de hoje, Malevich é o santo padroeiro da falha digital, do pixel e do minimalismo. Cada vez que você vê um design elegante e minimalista, está vendo o fantasma de Malevich. Cada vez que você olha para a interface do seu smartphone, formas geométricas simples num campo retroiluminado, você está olhando para uma versão comodificada e diluída do suprematismo. Mas ele intencionava isso para a alma, não para o consumidor. Ele queria projetar a arquitetura da mente, não a mobília da sala de estar. Ele queria oferecer salvação através da geometria. A tensão em seu trabalho é também uma tensão profunda entre o estático e o dinâmico. Um quadrado deitado plano em seu lado é estático. É estável, pesado, antigo. Um quadrado inclinado num ângulo é dinâmico. Está se movendo, é agressivo, é moderno. Malevich coreografou essas inclinações com intenção precisa. Ele criou uma sensação de velocidade sem pintar um único borrão de movimento. Ele entendeu que o olho humano percebe linhas diagonais como inerentemente dinâmicas, implicando movimento. Ele construiu um universo que está num estado constante de expansão e fluxo. É uma teoria do universo em expansão aplicada à tela, uma representação visual do dinamismo cósmico. Devemos também reconhecer o intenso aspecto pedagógico de sua vida. Ele era um professor dedicado. Ele foi para a escola de arte em Vitebsk e, famosamente, usurpou a posição de Marc Chagall, que representava uma vertente diferente e mais lírica do modernismo russo. Chagall queria pintar amantes voadores e cabras tocando violinos, enraizados em tradições folclóricas e narrativas. Malevich queria pintar a geometria pura e não objetiva do novo mundo. Os estudantes, cativados por sua visão radical, seguiram Malevich. Eles usavam quadrados pretos costurados em suas mangas como braçadeiras. Eles formaram um coletivo chamado Unovis, os campeões da nova arte. Era quase um culto, animado por uma crença compartilhada num futuro estético radical. Eles acreditavam ser os soldados de um novo exército estético, construindo uma utopia com tinta. Isso demonstra o imenso carisma do homem. Ele podia convencer mentes jovens de que um retângulo puro era mais importante do que uma revolução nas ruas. Há uma frieza em Malevich, sim. É a frieza do espaço profundo, da precisão científica absoluta. Mas dentro dessa frieza há um calor ardente de convicção. É o calor de uma estrela. Ao contrário do calor emocional dos expressionistas, que é o calor do corpo e do sangue, o calor de Malevich é o calor da mente em chamas. É a paixão intelectual elevada ao nível do fanatismo. Ele exige que deixemos nossos apegos sentimentais na porta. Ele nos pede para parar de amar coisas e começar a amar o nada, no sentido convencional, para encontrar significado no puro ser. Em última análise, a mensagem messiânica de Kazimir Malevich é que o mundo material é uma ilusão, um estado temporário de coisas que nos distrai da verdadeira realidade do sentimento não objetivo. Ele quebrou o receptáculo da arte para liberar o espírito de dentro. Ele nos mostrou que você não precisa de um assunto para ter um significado profundo. Ele provou que uma simples forma preta num fundo branco poderia conter mais peso, mais história e mais poder do que 1000 pinturas detalhadas de batalhas e coroações. Quando ele morreu em 1935, ele havia deixado instruções precisas para seu funeral. Ele queria ser enterrado num caixão suprematista, um caixão decorado com o quadrado preto, o círculo e a cruz. Mesmo na morte, ele recusou-se a retornar às velhas formas. Ele queria que sua jornada final fosse um voo para o abismo branco que ele havia pintado toda a sua vida. Seu túmulo foi inicialmente marcado com um cubo branco ostentando um quadrado preto.
Foi o selo final numa vida dedicada ao absoluto. Portanto, quando você olhar para Malevich, não diga: minha criança poderia fazer isso. Sua criança poderia desenhar um quadrado, sim, mas sua criança não poderia imbuir esse quadrado com o peso de um império moribundo e a esperança de uma galáxia recém-nascida. Sua criança não poderia despir o mundo de sua pele para mostrar a estrutura óssea do universo. Malevich não pintou um quadrado. Ele pintou o fim de tudo o que conhecíamos e o começo de tudo o que poderíamos nos tornar. Ele pintou a porta para a quarta dimensão e nos desafiou a atravessá-la. O quadrado negro não é uma imagem vazia. É um ponto final após a sentença do passado e a letra maiúscula iniciando a sentença do futuro. Ele fica lá, escuro e silencioso, esperando que alcancemos sua simplicidade aterrorizante. O legado do suprematismo é o legado do puro. Num mundo que é bagunçado, comprometido e cinza, Malevich oferece a clareza austera e intransigente do preto e branco. Ele oferece um código moral visual. Ele nos diz que a verdade não é encontrada no acúmulo de detalhes, mas na eliminação do desnecessário. Ele é o grande editor da experiência humana. Pense nas pinturas da cruz. Uma cruz preta sobre branco. Não é a cruz da crucificação. Não tem nenhum homem sofredor sobre ela. É a interseção da vertical e da horizontal, as duas forças fundamentais da construção. É uma cruz secular, uma cruz de poder e equilíbrio. Ela reivindica o símbolo da igreja e o devolve ao universo. Sugere que a interseção de forças é a realidade fundamental da vida. E considere o silêncio. Se você ouvir verdadeiramente uma pintura de Malevich, não ouvirá nada. Nenhum vento nas árvores, nenhuma conversa de multidões, nenhum rugido de tráfego. Você ouve o vácuo. Esse silêncio é o presente dele. É um espaço para a mente descansar, expandir, ser livre do bombardeio constante de input sensorial. No início do século XX, isso era radical. No início do século XXI, é essencial. Precisamos do vácuo branco. Precisamos do lugar onde a rolagem da tela para, onde as notificações cessam e onde a mente pode simplesmente ser. Kazimir Malevich foi o homem que olhou para o abismo e não piscou. Ele pintou o que viu, e o que viu foi um nada aterrorizante, belo e infinito que continha o potencial para tudo. Ele foi o Messias da Matrix, o profeta do pixel e o guardião do zero. Sua arte permanece um desafio, uma luva jogada aos pés de um mundo materialista, exigindo que levantemos nossos olhos da lama e olhemos para a geometria das estrelas. Ele assassinou o sol da velha arte para que a luz interior do espírito humano pudesse finalmente brilhar sem competição. E nessa escuridão, iluminada apenas pela geometria austera de sua visão, encontramos um tipo estranho e rigoroso de liberdade.